no blá blá blá, 21 horas, seguimos nesse horário. Vamos nessa, mais um dia de confusão na política, porque quando a gente pensa na família Bolsonaro, a gente pensa em treta. A gente pensa em quê? Em golpe. Lembra, quando a gente era criança, na escola faziam o lembra-lembra. Bola, lembra futebol, que lembra o Vini, que lembra a seleção. Aí, Bolsonaro, lembra o golpe, que lembra os militares, que lembra a tortura, que lembra a pandemia. Só coisa ruim. Dessa vez é golpe. Dessa vez é golpe. Flávio Bolsonaro, o filho laranja de Jair Bolsonaro, candidato à presidência no lugar dele, já começou a arrumar desculpa para não aceitar o resultado da urna. De novo, estão ressuscitando aquele discurso anti-urna, anti-eleição. Ele não consegue nem ser original. Está seguindo as riscas. Arrisca o que papai fazia. Agora começou Flávio a atacar as urnas. E com fake news. Eles são feras em inventar mentiras, em espalhar cascatas. Voltaram agora a atacar as urnas. É desculpinha, a gente já sabe, né? Já é desculpinha para o prognóstico das pesquisas. As pesquisas, pelo menos, preveem uma derrota, talvez avassaladora, de Flávio. E aí ele já está arrumando uma desculpa para ganhar no tapetão. É isso, Ricardo Noblat? Olha, eu acho que é isso, e mais um pouco, né? O Flávio, quando o pai dele o abençoou, no dia de Natal do ano passado, e anunciou que ele, Flávio, seria o candidato do coração do pai, o Flávio começou a ensaiar ali quer dizer, começou a usar ali uma primeira fantasia que talvez ele imaginasse que pudesse ir fantasiado daquela maneira até o final da campanha. Vai ver que talvez esse fosse até o objetivo dele. Aí depois foi atropelado por uma série de más notícias, desde então até cá, e aí ele resolveu rasgar essa fantasia. A fantasia era a fantasia de moderado. Ele disse em várias ocasiões: olha, eu sou o Bolsonaro que o país gostaria de ter, eu sou o bonzinho, eu sou isso, eu sou uma pessoa delicada, eu sou uma pessoa que sabe com elegância conversar com os outros, não sei o quê. Sabe Essa usar foi, talher. essa foi a primeira fantasia que ele usou e que talvez, volto a repetir, pensasse usar até o fim da campanha. Agora não. E se há uma data que marca, vamos dizer, o despojamento dessa fantasia, quer dizer, ele jogar essa fantasia Tirar a máscara. fora de uma vez, né? Tirar a fantasia, foi ontem, no final da tarde, aqui num evento que teve, e que ele, como outros presidenciáveis, já tinham participado desse evento, falado aos clientes dessa empresa que promoveu esse evento, chegou a vez do Flávio falar. Outros já tinham falado antes, o Caiado. Antes, quando eu estou falando, não é antes no mesmo dia, não. Em dias anteriores. O Renan Santos, do Missão, também já tinha falado. Mas ontem a grande estrela desse evento seria e foi o Flávio Bolsonaro. E aí, o que é que o Flávio Bolsonaro disse? E o que vocês vão ver agora é talvez a parte mais importante desse pronunciamento dele, porque aí ele põe, ele tira a fantasia Jogar fogo na eleição. e, Vamos ver, vamos e ver. se apresenta tal como é, como Não é. uma cópia Um mal golpista. feita do pai. É Então golpe. vamos ver isso, mas depois vamos comentar não só a fala do Flávio Bolsonaro, mas falar de outros trechos da fala dele que não aparecem nesse vídeo. Por favor, solta aí, Alice. Hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está inelegível após uma reunião com embaixadores. Alguém que tinha uma preocupação com a transparência e a segurança do nosso sistema eleitoral e apenas manifestava suas preocupações para que os embaixadores levassem esse cenário de preocupação para os seus países. E hoje, há poucos dias, por coincidência,
há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela, inclusive utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país nas eleições de 2010, se não me engano. Dados de inteligência de 2004 a 2020, nas eleições de Venezuela. E as eleições sob suspeitas, que são citadas nos relatórios da CIA, são as de 2012. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Então, o pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes. Veja, vamos contextualizar essa fala do senhor senador Flávio Bolsonaro. Em 2022, na eleição anterior, há 3 meses do dia da eleição, 3 meses mais ou menos, o então presidente Jair Messias Bolsonaro reuniu dezenas de embaixadores, representantes de outros países alocados aqui no Brasil, e simplesmente disse para eles, em resumo, que o nosso processo eleitoral não era uma coisa segura, não era necessariamente imune a fraudes. Isso foi há 3 meses da eleição de 2022, e o personagem principal era o senhor Jair Messias Bolsonaro, então presidente do Brasil. E, naquela ocasião, o pronunciamento dele foi transmitido pela TV Brasil. E ele disse, basicamente, se pode resumir aquele discurso assustador feito por um presidente da República diante de dezenas de embaixadores de outros países, se pode resumir esse discurso, ele abrange pelo menos, ou abrangeu pelo menos 4 pontos. Primeiro, o ataque ou os ataques às urnas eletrônicas. Bolsonaro afirmou, sem apresentar provas, que ele era especialista em dizer as coisas e não sustentar por falta de provas. Ele afirmou que o sistema de votação eletrônica no Brasil não era seguro e sequer auditável. Não se poderia fazer uma auditoria ali para saber se aquilo ali realmente refletiria a opinião dos eleitores ou não, ou se era sujeito a fraude. Esse foi o ponto 1 da fala do então presidente Jair Bolsonaro. O ponto 2, inquérito da Polícia Federal. O Bolsonaro utilizou dados distorcidos de uma investigação de 2018 sobre a invasão de um hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral, querendo com isso sugerir que o processo eleitoral brasileiro poderia ser adulterado. Ponto 3 da fala do Messias Bolsonaro à época: críticas ao judiciário. Simplesmente o Jair Messias Bolsonaro acusou ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, entre eles o Edson Fachin, que é o atual presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral na época e que já se aposentou, e, naturalmente, Alexandre de Moraes. Acusou esses ministros de parcialidade e de tentarem favorecer o candidato Lula.
ponto 4, que resume também esse discurso: o voto impresso. O Jair Bolsonaro defendeu a necessidade de adotar o voto impresso para garantir a segurança das eleições. Aí o que é que faz agora o filhinho Flávio? Nesse evento de ontem, ele simplesmente espalhou informações falsas e distorcidas a respeito das urnas eletrônicas. Como vocês viram aí, ele mencionou um relatório da CIA. CIA é o maior serviço de espionagem dos Estados Unidos, ou o mais famoso, e pediu aos diplomatas, porque também, como o pai se reuniu com os embaixadores, o Flávio Bolsonaro se reuniu com embaixadores e diplomatas, representantes de países. E ele se reuniu ontem para eles e pediu: olha, pelo amor de Deus, venham aqui fiscalizar essas eleições. Olha, se você pede isso com tanta ênfase, se você, no seu discurso, diz: olha, o nosso serviço de urnas aqui tem a ver com uma empresa que Que a é suspeito. CIA, Ele empresa está colocando sob suspeita. suspeita a eleição, Claro, assim. uma empresa venezuelana suspeita, que aliás a CIA está investigando, porque lá essa empresa também praticou fraudes, e sugerindo que isso poderia acontecer aqui no Brasil. Olha, naquela época, e mesmo antes, e depois daquela época que o pai dele fez esse tipo de denúncia diante de diplomatas, o Tribunal Superior Eleitoral já tinha emitido notas, oferecido provas, evidências para quem quiser, publicamente, dizendo que não. Essa empresa venezuelana, ela nunca nos forneceu software nem nada que tivesse a ver com a segurança das urnas, o que A pudesse urna dar em ser, é um produto dar em nacional, nossa urna. produto nacional. O que essa empresa prestou de serviço aqui para o Tribunal Superior Eleitoral foi no treinamento de pessoas. Não tinha nada a ver diretamente com as urnas eletrônicas. Ela participou de uma licitação e perdeu. Ela não venceu a licitação, ela perdeu para a empresa Positivo para fabricar urnas em 2020, que é uma empresa brasileira. Então, Sim, sim, não sim, tem, não mas tem, ela, é cascata. ela, ela prestou serviços secundários, periféricos, mas nada a ver com as urnas eletrônicas. Nada a ver com as urnas eletrônicas. Era para Nada, serviços de conexão de dados e voz que ela chegou a firmar alguns contratos com o TSE. Não tem nada a ver com a operação da urna. É só uma nada a prestação ver, de serviço de conexão de dados nada a e ver. voz. Ponto. Pois o Flávio agora pegando carona numa investigação que a CIA, que é um serviço de espionagem de um outro país, no caso dos Estados Unidos, está fazendo na Venezuela e ainda nem concluiu essa investigação, apenas divulgou um relatório há poucas semanas. Aí ele pega, cita essa empresa venezuelana diante de diplomatas por mais que ele diga que não questionei a legalidade, a segurança, a honestidade do processo eleitoral brasileiro. Mas o quê? Mas questionou. Ou ele está dizendo essas coisas todas para dizer o quê para os diplomatas? Está tudo em paz aqui, está tudo legal. Por exemplo, eu, papai, meus irmãos, isso ele não diz. Fomos eleitos por esse sistema eleitoral, com essas mesmas urnas eletrônicas, que continuamos a usar, ou que continuaremos a usar. Eles todos sempre se elegeram assim, à exceção de Jair Messias Bolsonaro, no início da carreira dele, quando ele existia o voto em papel. E quantos crimes e quantas fraudes não foram cometidas enquanto aqui nós votávamos com papel, ao Inclusive na invés. eleição do Bolsonaro. Teve fraude na Não, eleição não, em com várias voto no eleições papel. dali para até isso. Todo é famoso esse negócio com cédula, com papel impresso, Era com uma não sei o que. bagunça. Era uma bagunça completa e Era um zoado. roubo frequente.
Então, agora, o senhor Flávio não se limitou a essa fala que vocês ouviram, esse trecho dessa fala que vocês acabaram de assistir. Não, ele foi mais, ele foi adiante. Eu anotei aqui alguns pontos a mais que ele falou. Na mesma linha do discurso do pai, na mesma linha de discurso do pai, e esse discurso do pai lá há 3 meses da eleição de 2022, acabou resultando na condenação do pai dele, que se tornou inelegível por esse discurso feito, um discurso público, porque transmitido pela televisão. Na fala de ontem, o Flávio Bolsonaro ainda diz o seguinte: o Brasil não tem segurança jurídica, o que afasta os investimentos estrangeiros. Outra mentira. E ele está falando isso para quê? Para depreciar a imagem do país, não é para exaltar a imagem do país. É para depreciar, é para traçar um quadro aqui de um país mais do que atrasado nas práticas democráticas. Ele voltou a repetir ontem que o Supremo Tribunal Federal persegue seu pai e criticou o tribunal. Hoje, sim, e criticou a Polícia Federal. Hoje, disse o Flávio ontem, nós temos uma Polícia Federal brasileira em que parte dela está aparelhada para continuar perseguições políticas aos opositores de Lula. Ele disse mais que o pai foi condenado sem nenhuma prova pelos seus próprios inimigos a 27 anos de prisão, sob acusação de tentativa de golpe de Estado. Quer dizer, ele não reconhece que foi legítima a decisão do Supremo Tribunal Federal. Você pode até discordar, não. Eu discordo da decisão do Supremo ou de um tribunal qualquer, mas você não pode criticar a legitimidade da decisão. E depois, se a Suprema Corte, que é a última instância da justiça, a última a decidir, decide alguma coisa, eu posso não gostar, posso não apreciar, posso discordar, mas eu não posso dizer que isso é uma coisa desonesta ou uma coisa absolutamente Ele está irregular. Não, atacando a não justiça, a é. instituição. Ele quer ruptura. Atacando a instituição da justiça, como o pai dele fez, e por isso foi punido. E quem Então, aparelhou a PF, segundo o próprio ministro da Justiça na época, o Sérgio Moro, foi o papai dele, o Jair Bolsonaro, para claro, livrá-lo da rachadinha, Flávio Bolsonaro. E agora você diz que a PF está aparelhada, mas a PF não foi para cima do Jacques Wagner, o líder do governo, então, até então líder do governo no Senado, está em cima do Jacques. Lulinha foi incomodado. A polícia não me parece aparelhada, não. Já na época do seu papai, a gente sabe o que aconteceu.